E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca por dentro dos temas mais quentes da política internacional sem enrolação. Eu sou Pedro e aqui comigo Tom Lucas. E aí, galera? E Gabi. Olá, pessoal. Prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai se aprofundar num tema que, vamos combinar, é de arrepiar. Será que o crime organizado está virando o Estado paralelo? A gente sabe que facções como o PCC e o Comando Vermelho estão cada vez mais fortes, com tentáculos se espalhando pelo mundo. Mas a pergunta que não quer calar é até que ponto essas organizações representam uma ameaça real à soberania do Brasil. É fascinante como a gente tende a enxergar o Estado e o crime organizado como mundos à parte, né? Mas a realidade é bem mais complexa. O que me chama a atenção é que a gente não está falando mais de simples quadrilhas de bairro. O PC e o Comando Vermelho, por exemplo, evoluíram para um nível de organização que mais parecem multinacionais do crime. Tipo, a gente sempre ouviu falar do PCC, mas essa história de conexões internacionais me deixou de cabelo em pé. Eles realmente estão operando como verdadeiros cartéis. Exatamente. Essa é uma das mudanças mais significativas que observamos. Eles deixaram de ser meros distribuidores de drogas para se tornarem peça-chave no tráfico internacional. O PCC, por exemplo, já tem uma base sólida na Bolívia e no Paraguai que garante acesso direto à cocaína dos produtores controlando a cadeia de suprimentos. Eles aumentam seu poder e influência como uma empresa que domina o mercado. Só que nesse caso o mercado aí é legal. E essa mudança de receptores para controladores das rotas muda tudo, né? A gente está falando de muito mais de poder de barganha e autonomia. Sem dúvida, e a gente precisa lembrar que não se trata apenas do tráfico de drogas, eles estão diversificando suas atividades, entrando no tráfico de armas, lavagem de dinheiro e até mesmo fornecendo serviços legais como redes clandestinas de telecomunicações. Essa diversificação é estratégica porque garante mais lucro e os torna menos dependentes dos cartéis tradicionais. É assustador pensar que essas organizações estão operando em tantas frentes diferentes, mas a pergunta que fica é, será que eles realmente têm poder para desafiar governos? Em alguns países da América Latina, como Venezuela, Haiti e parte do México, o crime organizado já controla territórios inteiros, impõe suas próprias leis e até oferece serviços básicos à população. É como se fosse um governo paralelo desafiando abertamente a autoridade do Estado. E no Brasil? A gente vê o PCC e o Comando Vermelho com uma presença forte, principalmente em comunidades. Será que estamos caminhando para o mesmo cenário? O Brasil ainda tem uma estrutura estatal mais consolidada em comparação a esses países, mas é inegável que existem sinais preocupantes. As facções impõem suas próprias regras em comunidades, cobram impostos da população local e até oferecem uma espécie de segurança, como se fosse o próprio Estado. É uma distorção completa do papel do Estado e um sintoma da sua fragilidade em certas áreas. E o mais preocupante é que essa atuação do crime organizado como um governo paralelo não se limita às comunidades, né? A gente vê cada vez mais a influência deles na política, financiando campanhas e até corrompendo agentes públicos. Exatamente, Lucas. Essa infiltração nas instituições é um dos aspectos mais perigosos dessa história toda. Quando o crime organizado consegue corromper o sistema por dentro, a gente tem uma erosão da legitimidade do Estado e uma perda de confiança generalizada. E aí fica aquela sensação de impotência, né? Tipo, o que a gente, como cidadãos, pode fazer para combater essa escalada do crime organizado? Parece uma batalha perdida. Olha, Gabi, essa sensação de impotência é justamente o que essas organizações querem. A apatia da sociedade só beneficia o crime em informar-se, entender a complexidade do problema e como ele afeta a sua comunidade é o primeiro passo para combater essa situação. Conhecimento é poder, né? Mas além de se informar, o que mais a gente pode fazer? E participar ativamente da política, pressionar os representantes eleitos para que priorizem o combate ao crime organizado, apoiar políticas públicas que ataquem as causas da criminalidade, como a desigualdade social, são ações que podem fazer a diferença a longo prazo. E tem mais uma coisa que a gente pode fazer, apoiar as organizações que estão na linha de frente dessa luta. Existem ONGs, pesquisadores, jornalistas investigativos e até mesmo agentes da lei que se dedicam a combater o crime organizado e promover a justiça. Faz sentido, a gente pode doar para essas organizações, ser voluntário, compartilhar informações nas redes sociais, aumentar a conscientização. Cada ação conta por menor que seja. É um esforço coletivo, sabe? A gente precisa se unir para enfrentar esse desafio. E você que está nos ouvindo, fica ligado. O governo paralelo, como é chamado, não é só uma expressão bonita, é uma realidade que ameaça a soberania do nosso país e a segurança de todos nós. Esses grupos, com suas táticas cada vez mais sofisticadas e poderio financeiro, conseguem cooptar, corromper, intimidar, desestabilizando as instituições e minando a democracia e o imposto paralelo. Por exemplo, é uma forma de extorsão que financia as atividades criminosas
e coloca em xeque o poder do Estado. Mas como diferenciar o governo paralelo do Estado real? É justamente essa a questão, né? A gente precisa entender os mecanismos e táticas que essas organizações utilizam para se infiltrar na sociedade para combater esse problema de forma eficaz. Exatamente. É preciso analisar a fundo essa estrutura e entender como eles se organizam, como se financiam, como se perpetuam no poder e principalmente entender como o Estado falha em proteger seus cidadãos, abrindo espaço para esse tipo de domínio. E quais as consequências desse paralelismo para a sociedade? A gente precisa debater os impactos da violência, da corrupção, da insegurança jurídica, da falta de acesso a serviços básicos, da perda de confiança nas instituições. Tudo isso corrói o tecido social e impede o desenvolvimento do país. Mas a gente não pode se deixar levar pelo pessimismo. É importante lembrar que a gente tem o poder de mudar essa realidade. A gente precisa ser crítico, se informar, se engajar e lutar por um futuro melhor e principalmente de ter esperança de que a gente pode sim construir um país mais justo e seguro para todos. A gente precisa se lembrar que o problema do crime organizado não é exclusivo do Brasil, né? É um fenômeno global que se alimenta da desigualdade social, da corrupção e da fragilidade das instituições. Exatamente. A globalização e a tecnologia facilitaram a atuação dessas organizações que hoje operam em redes transnacionais, lavando dinheiro e expandindo seus tentáculos para todos os cantos do mundo. É um desafio enorme para as autoridades que precisam se adaptar a essa nova realidade. E essa conexão internacional do crime organizado, né? Mostra como o problema é complexo e existe uma resposta global. A gente precisa de cooperação entre os países para combater o tráfico de drogas, armas, pessoas e tudo que financia essas organizações criminosas. E não podemos esquecer do papel da sociedade civil nessa luta. A gente precisa pressionar os governos para que adotem medidas mais eficazes de combate ao crime organizado e também precisamos apoiar as organizações que trabalham na linha de frente, denunciando a corrupção e defendendo os direitos humanos. E para a gente finalizar esse papo, ficar a reflexão, será que a gente está realmente preparado para enfrentar essa ameaça? O que mais a gente pode fazer, além de tudo que a gente já conversou aqui, para evitar que as facções dominem o Brasil? Acho que a educação é um ponto fundamental. A gente precisa investir em educação de qualidade para todos, para que as pessoas tenham oportunidades reais de construir um futuro digno sem precisar recorrer ao crime. E a gente precisa fortalecer a cultura da legalidade, da ética e da cidadania. É preciso que as pessoas entendam que o crime não compensa, que a violência só gera mais violência e que a gente precisa construir um país baseado na justiça social. E, principalmente, a gente precisa ter esperança de que a mudança é possível. A gente não pode se deixar vencer pelo medo, pela apatia ou pelo cinismo. A gente precisa acreditar que juntos podemos construir um futuro melhor para o Brasil. É isso aí, pessoal. A gente precisa se manter informado e engajado. E, acima de tudo, esperançoso. A luta contra o crime organizado é de todos nós e você o que acha. Deixa a sua opinião nos comentários e bora continuar essa conversa. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com a galera. Valeu pela companhia e até o próximo Relações Internacionais em Minutos.